7h54. Estamos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também aí no Face, no YouTube. Falar em Face, gente, Dona Sebastiana hoje perdeu por 1 minuto lá pro Maurício Batista. Mas como diz a Luiz, Maurício Batista tá reagindo, tipo seleção brasileira contra a Alemanha. No 7-1. Voltamos também. E aí, daqui a pouco você vai conferir esse programa em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Campos tem tempo bom agora, hein? Sol com 25 graus aqui na área central da cidade. Já de volta com Folha no Ar. Hoje a gente está conversando com o Wanderson Fernandes e o Arnaldo Garcia. O Wanderson Fernandes, o Vandinho, é presidente da Liga Macaense de Desportos. A gente está com problema na conexão com ele. E caso ele entre aí no meio desse link agora, né, você vai entender, a gente está com esse problema, mas já ele deve retornar. E o Arnaldo Garcia, que é radialista, é colunista de esportes do jornal Folha da Manhã, e a gente está falando aqui sobre futebol sub-14, futebol infantil, futebol juvenil, a base acho que um dos maiores celeiros de jogadores e também de craques do futebol para o mundo, que é o Brasil. Hoje a gente tem aí uma mistura muito grande. Vários países hoje fornecem jogadores bons, craques, talvez mais que antes, ou talvez a gente conheça mais hoje do que antes, mas sempre assim, com o acesso aí a informação, né? Então você tem hoje jogos transmitidos aqui do campeonato de futebol europeu, do continente asiático, a todo instante você tem acesso a canais que antigamente você não tinha, e aí, né? Isso, né? Então, tá lá o futebol aparecendo, 24 campeonato horas, árabe. Árabe, alemão, tudo. argentino, e por aí vai. E aí você tem... Eu não sei se eu posso afirmar, porque eu fico na dúvida se eu afirmo que o Brasil sempre foi um celeiro de craques, eu não tenho dúvida. Campos é um exportador de craques, de jogadores bons, se não craques, mas de bons jogadores, mas de craques também. Não tenha dúvida, mas assim, em grande número, nós temos um sem número aí de jogadores espalhados pelo mundo afora, e a gente descobre isso aí a todo instante. Essa comparação que eu faço assim com outros países, talvez por isso que eu falei que recentemente outros países têm mais jogadores também fornecidos para o futebol, acho que é a vitrine, que é o futebol europeu, mas assim, talvez possa ser até uma questão de falta de acesso à informação. Por tempos anteriores a gente não acompanhava tão de perto como a gente acompanha hoje, né? O campeonato, eu estava vendo num canal outro dia a decisão do campeonato africano. Olha isso. Espetacular, maravilhoso. E quem estava lá de seleções, tipo a nossa Copa América aqui, né? Copa Africana de Futebol. Quem estava lá era Gana no final, né? E, enfim. Para quem gosta de futebol, não falta. Variado, né? E com isso eu acho que explica essa profusão de jogadores de todos os países aí, a gente tendo acesso a mais informações. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, quando você fala que é jogador brasileiro, aí pronto, você tem um olhar especial, no mínimo, dos dirigentes de todo mundo afora. Mas deixa eu voltar então, o meu caro Arnaldo, volto com você, volto com o Rodrigo, enquanto que o Wanderson vai tentando reconectar aqui, para a gente falar. Rodrigo, se você me permite abrir esse bloco, você falou muito sobre, falou um detalhe muito importante, que é sobre a arrecadação de alimentos. Eu queria que você explicasse, Arnaldo, porque você não só participa direto dessa Liga Macaense aí com o seu entrosamento lá com o Vandim, como é narrador também do canal que vai transmitir os jogos para o YouTube. Então você conhece tudo desse evento que é a Copa, né? Brasil Sub-14.
Como é que é a entrada, por exemplo, para eu assistir o jogo do Flamengo e Palmeiras, que vai acontecer aqui em Donana, que dia que vai ser, que horas e como que eu pago a entrada? Sábado, 4 da tarde, estádio Aldemir Gonçalves, Flamengo e Palmeiras, 5h30, Esporte, Vida, Movimento é Vida, diante do Americano. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível, toda uma estrutura montada para receber toda a turma, né, as pessoas interessadas. Inclusive, ontem eu conversava já de madrugada, né, já no início dessa madrugada, com o Leonardo Mantena, que, aliás, quero fazer uma saudação muito especial a ele. Se não é o Mantena, essa competição não seria realizada, porque há 2 anos a competição foi oferecida à Fundação Municipal de Esportes, mas, infelizmente, por questão ali de verba, não sei e tal, não andou. O Mantena assumiu essa parada com o Vandinho no ano passado para fazer, também não conseguiu fazer em função que estava muito em cima da competição, a categoria sub-16, mas prometeu que para a sub-14, março de 2024, que ele estaria junto e trabalhou o tempo todo, né, junto ao prefeito Vladimir, junto à administração municipal, para que pudesse trazer a competição para Campos, dada a importância, porque o Mantena é muito sensível, ele sabe que existem várias escolinhas de futebol no município de Campos, sabe que há uma demanda realmente muito grande para esse tipo de competição. Então, Campos, com essa extensão enorme que tem, a própria Fundação Municipal de Esportes, com as escolinhas que tem, com o grande trabalho que faz, não poderia ficar de fora, até porque a gente entende, a Fundação também entende isso, de que um trabalho que é feito, ele precisa ser mensurado. Como é que você mensura, por exemplo, se a minha escolinha é melhor do que a do seu Joaquim ali do outro bairro? Então você tem, evidentemente, de ter as competições para que haja essa medição de força que motiva o atleta, motiva o menino, ficar treinando o tempo todo, sem uma competição, desgasta, perde, na verdade, o pique. Então, quando você coloca a competição, e principalmente quando você está falando de jogar contra, por exemplo, falando da Amador no caso, a escolinha no caso, contra um Americano, por exemplo, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, mas a carga é pesada, é contra Palmeiras, contra Flamengo. Mas tem que ser, eles têm que se ir acostumando com isso. E o importante, inclusive, é a postura de cada menino dentro das 4 linhas. Não passa nem ser importante o placar do jogo. Ora, a gente tem que entender que o Palmeiras vem e faz isso profissionalmente, não é? Que o Flamengo faz isso profissionalmente e que o Americano começa a fazer isso com a sua nova direção, pelo menos neste momento, é o que a gente está vendo aí, profissionalmente. Então, a questão do menino que é de uma escolinha de bairro, por exemplo, e está sendo montada uma seleção aqui em Campos para encarar essas feras aí de Palmeiras e Flamengo, é importante dizer de que estará lá a rapaziada buscando fazer o seu melhor. Contra o Flamengo? Sim, mas são meninos da mesma idade praticamente, 13, 14 anos, que vão estar nessa disputa. Então, há aquelas pessoas que ficam pensando, poxa, vai tomar uma sacolada do Flamengo e tal, mas o importante não é, a questão não é essa de goleada e tal, o importante é a participação, é a maturidade que vai ser adquirida por esses meninos numa competição importante como essa, enfrentando um adversário realmente pesado, que é Flamengo, que é o Palmeiras. Agora, lógico que eles são favoritos, obviamente. E os que passarem, Campos continua sendo sede para a segunda fase, que já chama-se fase oitavas de final, e que nós teremos aqui na cidade, no cruzamento é com Conceição de Macabu, até onde eu estou informado, se mudou, eu não sei, mas Conceição de Macabu. Lá estão Atlético Mineiro e Botafogo. Então, são equipes que poderão estar em Donana também, enfrentando aos classificados, tomara que seja o Movimento em Vida, Esporte Vida, ou o Americano, quem sabe, porque não, uma das duas equipes, as duas eu acho difícil, mas que seja uma representação
Agora a internet de Arnaldo, aí eu não aguento, né? Tô falando com o Vandinho aqui em off, ele tá mandando a mensagem aqui, ele tá achando muito ruim o sinal lá, Vivo, deixou ele na mão lá, não consegue nem acessar mais o link, e tá vendo, agora de Arnaldo também deu uma aí de... Travou também. Travou de Arnaldo e fica desse jeito. É uma coisa assim que a gente pede desculpa aí à nossa audiência, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores do streaming. Campos aqui que será realmente muito importante, respondendo 1 quilo de alimento. Então, é desse jeito, Arnaldo. Tá vendo? A gente pede desculpa, mas a verdade é que todos os nossos seguidores, ouvintes também do rádio, usam essas mesmas conexões, tanto de uma empresa quanto de outra, que eu percebo assim, ser niveladas bem por baixo, muito ruim, né, em certos momentos, então quase que impossíveis. E você vê que não é uma exclusividade só de Campos. Arnaldo também travou a conexão dele, e aí a gente faz aquela pausa novamente só para ele reconectar e voltar aí a seguir. O campeonato começa agora então, né, Rodrigo? Na verdade, as equipes já chegam à região no dia 1º, né? Como a gente falou, são várias cidades. E aí, aqui em Campos, então, no sábado, já temos aí esse jogo acontecendo, vamos dizer assim, a abertura do campeonato com Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde no estádio Donando. E logo em seguida, então, tem os dois times que são de Campos e que estão participando da competição. E como você falou, tem aí, né, o movimento é vida, o esporte é vida, que inclusive fez um amistoso agora no domingo contra o Serra Macaense, já um preparatório, né, o time aqui de Campos foi lá em Macaé, fez essa partida preparatória e venceu o Serra Macaense por 2-1, né, nesse jogo preparatório. Porque acontece, o esporte é vida, ele tem vários braços, né? Então eles reuniram atletas desses projetos em vários lugares onde tem, né, e fizeram uma seleção. Então fizeram, vamos dizer assim, esse jogo treino que aconteceu no domingo, justamente para poder, vamos dizer assim, alinhar essa seleção que vai estar disputando aí, né? E a gente vai, quando a gente fala de futebol de base, né, grande, tem que ter uma seriedade muito grande, porque como você falou, são sonhos que estão ali, né? Então, muitas vezes são sonhos que não são só daquelas crianças, como a gente falou, né? São dos pais que muitas vezes se desdobram para poder fazer com que esse adolescente possa competir. Então, às vezes, tirando dinheiro da passagem que não tem, às vezes fazendo uma série de dificuldades. Então, assim, quando a gente vê competições como essa, que levam isso muito a sério, com toda essa responsabilidade, né, isso é muito importante, porque é uma oportunidade para que esses jovens possam estar mostrando, esses adolescentes possam estar mostrando o seu talento, né, já que vão estar competindo com times, grandes times, né, e é um momento também, como foi colocado tanto pelo Arnaldo quanto pelo Vandinho, de um momento em que vários empresários ficam de olho, né, em busca desses talentos, e a gente sabe que isso também é uma coisa muito importante, porque esses pais muitas vezes não têm até conhecimento de como funciona isso, né, de como é essa estrutura. Então é importante estar cercado também de pessoas sérias, como o Vandinho, como o Arnaldo, né, e toda a equipe que está envolvida nesse futebol, para não ser enganado, porque às vezes acontece, muitas vezes, né, do pai, às vezes, dar uma procuração, submeter aquela criança, às vezes, a uma pessoa que depositar o sonho daquela criança, às vezes, num empresário que, né, olha aquilo como realmente, vamos dizer assim, como a questão empresarial, né, e muitas vezes essa questão do lado humano, né, em que essas crianças, muitas vezes, adolescentes, são submetidos para poder lutar pelo sonho do futebol é muito grande, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam, infelizmente, se aproveitando desse sonho, né? Então, assim, é importante ter competições como essa para mostrar a seriedade do futebol, né? E a seriedade das pessoas que estão envolvidas nessa competição. Então, a gente pode ir no intervalo e na volta a gente tenta voltar com eles aí para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa seriedade da competição, falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica, até para a gente poder entender, né, onde as pessoas podem acompanhar as chaves, onde as pessoas podem acompanhar essas partidas, né? Para a gente poder falar isso para quem está acompanhando o programa. Perfeito. Bom, são 8h09. Você falava sobre sonho. Eu vivi esse sonho, né?
Eu joguei bola e, cara, sinceramente, assim, de forma muito... Quando infantil, jogava no infantil, depois no juvenil, né? Esse sub-14 hoje, sub-15, essa coisa... O Rodrigo, e é diferentemente de hoje, que está bem mais profissionalizado, bem mais avançado, você tem aí hoje uma atenção mais das prefeituras. Na minha época não, você tinha uma dificuldade muito grande, não tinha nem prefeitura. Italva, por exemplo, era de campos. Voltou, menino? Agora sim, né? Tá até mais novo agora nessa. Tá até mais novo nessa conexão. Então, assim, cara, a gente treinava a semana toda. Né, tinha os treinos, tinha tudo. E no domingo, cara, é impressionante. Eu vou contar isso, talvez algumas crianças daquela época, esse negócio de época é um negócio complicado, de falar daquela época. Algumas crianças aí que hoje já estão mais crescidinhos, assim como eu, vão se lembrar. A gente ajudava do bolso a pagar o caminhão com carroceria mesmo, não tinha negócio de van, não tinha, era na carroceria do caminhão para transportar aquela garotada, olha que doideira, cara, aquela criançada para ir jogar na roça, no interior. Mas isso hoje. Você tá maluco. Então assim, não, mas é o que eu tô falando com não, você tá doido, não pode. Então assim, e você sabe que eu tô falando de Italva, meu pai tinha Kombi naquela época não tinha van. Então, não tinha. Então, quando a gente conseguia dinheiro para contratar a Kombi de papai, era um espetáculo. Tá doido? Eu já estava me sentindo no Fluminense, no Flamengo. Então, assim, é um sonho, cara, para muitas crianças. E hoje, você poder ver. Eu estou falando a realidade. A gente dividia. Toda semana tinha que dar um dinheirinho para ajudar a lavadeira, pagar para lavar a roupa do time. Olha que legal. Sim. Olha aqui, e quantos jogadores, como Marta, por exemplo, que nem tinha dinheiro para ajudar, passava necessidade mesmo, grande, saíram dessa base aí, desse futebol amador, dessa coisa. Então, assim, é um sonho, e vou te falar, em poucas vezes na minha vida, em termos de diversão, de atração, assim, eu me senti tão feliz quanto nessa época de futebol infantil que eu brincava. E depois eu cheguei a treinar no Porto Alegre. Arnaldo conheceu bem aí, que depois virou... Os jovens, as crianças, vamos dizer assim... Depois virou o Porto Alegre, depois virou Itaperuna, né? Juntou com o Atlético. As crianças tinham mais iniciativa antigamente, viu? Você acha? Itaperuna. Itaperuna. As crianças tinham mais iniciativa. Exatamente. E agora acabou. Até desfiliado foi. Né? Foi desfiliado. Foi desfiliado da federação, Bravo Itaperuna. Ganhou. Mas assim, antigamente as crianças tinham mais iniciativas, né? Sim. Tinha mais iniciativa, né? Sem querer puxar aqui, tá? Mas o Rio Branco, por exemplo, foi fundado por meninos, né? Lá bem lá atrás, né? Eles tinham uma participação mais efetiva dos jovens. Mas, Nogueira, a gente está falando muito aqui de sede, de Rio Bonito, de Carapebus, Campos, Macaé, Friburgo e tal. É interessante dizer o seguinte, né? Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, Campos, Búzios, Rio Bonito e Nova Friburgo. Aí a gente não falou das equipes que vão participar, e aí a gente tem praticamente as regiões brasileiras. Eu acho que aqui não tem região sul, mas participando da competição. O Fortaleza do Ceará, o Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Serra Macaense, América Mineiro, Desportivo Real de Goiás, Botafogo, Rio, Bela Vista de Goiás, Flamengo, Americano, Arena do Rio de Janeiro, uma escolinha de futebol, Grêmio Audácia do Rio de Janeiro, Fluminense, o Irapuru do Mato Grosso, Cruzeiro e Serrano de Petrópolis. Então, essas são as equipes que estão aí distribuídas por essas duas equipes distribuídas por essas... deixa eu falar mais, tem mais aqui? Tem mais aqui 32, tem mais aqui, lógico que tem mais aqui, vamos lá. Tem o Red Bull, o Independente, né, de Macaé, que aliás que é o time do Vandinho, Serra Macaense, Ajax Macaé, Desportivo Royal lá de Goiás, Conceição de Macabu, Americano, Esporte Vida,
Búzios, Rio Bonito, Friburguense, Estrela de Goiás, tem mais aqui, Linhares, lá do Espírito Santo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Macaé City, a equipe de Macaé, o CT El Elyon, também do Rio de Janeiro, e Friburguense que já tinha falado, né? Então, são várias equipes, né? Brasil em todo representado aqui na Brasil Soccer Cup. É uma competição das mais interessantes do ponto de vista que a gente vai ter a juventude, né? O futuro do futebol brasileiro. Você pega, por exemplo, um clube como o Flamengo, Gonçalves, Cláudio e amigos, não perde tempo com o jogador. Não perde tempo. Eu penso até que o cara que chega no Sub-14 do Flamengo, ele tem aí, mensurando assim, 70% de ser atleta de futebol. Porque se ele não evoluir, e aí essa é uma questão muito complicada, a evolução do jogador. Porque você pega um menino que tem potencial, só que jogar contra outros meninos da idade dele, vai bem e tal, vai. Só que chega um dado momento que ele precisa evoluir em relação ao que ele apresenta. Daí, inclusive, que vem essa máxima, essa questão, esse comportamento de agora, de se ter a observação de atletas cada vez mais jovens, para que você possa trazer esse atleta para o grande clube e você trabalhá-lo no sentido da evolução, que muitas das vezes são meninos sem capacidade, sem a menor condição social, que têm as necessidades, lamentavelmente, que hoje é muito presente na vida do povo brasileiro. Então, você tem que pegar e dar uma condição melhor para esse atleta, para que ele, através dessa condição melhor, ele possa ter a tranquilidade de lá no campo fazer a evolução dele. Tem um exemplo aqui em São Fidélis. São Fidélis, o Vasco levou mãe e filho, agora tem 10 anos, se não falha a memória, para o Rio de Janeiro. Lá, e no Vasco só joga quem estuda, não tem jeito. Os clubes têm essa responsabilidade social de só ter o jogador na escola, para que ele possa, evidentemente, participar das fileiras do clube. Então, assim, há uma mudança grande em relação à realidade das famílias. Vê que por isso a importância da categoria de base, por isso a importância da observação do atleta de futebol. Aqui em Campos, a gente tem algumas pessoas que fazem um trabalho muito legal com categoria de base. Tem, por exemplo, está nos ouvindo agora, inclusive, né, o Carlos Magno Graça, porque ele é ouvinte do programa todas as manhãs. Ele, sempre quando tem alguma coisa no programa, ele comenta comigo: poxa, eu vi hoje assim, assado, participou fulano de tal, ouviu o Mantena, ouvi lá tal, enfim. Mas aí ele faz um trabalho, é um camarada que ficou no Exército durante algum tempo, um camarada muito sério, faz uma competição muito bacana, chamada Copa Norte-Noroeste Fluminense de Futebol de Base. Essas competições, elas têm, né, são 2 edições, ela tem um calendário durante o ano. Agora também ele está inserindo o futebol feminino, tem uma competição agora em abril, se não falha a memória, de futebol feminino. Então, eu estou falando isso porque é importante destacar que, para se cuidar de meninos, de crianças, e o Rodrigo destacava isso aqui ainda há pouquinho, da responsabilidade que a organização tem na acomodação, por exemplo, desses atletas, e aí a coisa fica séria, quando você trata de filho dos outros, de menores de idade, com ECA funcionando aí, tá lá, mas se tiver alguma falha é só invocar o ECA, é sempre assim, né? Aquela história do camarada que bateu em alta velocidade, a placa dizia 100, bateu a 120. Então é sempre assim, quando acontece alguma coisa não convencional, invoca-se aquilo que vai ser. Então, a respeito desse pessoal, de fazer uma competição bacana. Bom, Arnaldo, a gente está com problema na sua transmissão também. Aí o seu áudio está falhando e a sua imagem a gente não está conseguindo ver direito. Nogueira, você quer pedir também eu. Segura aí então, rapidamente a gente faz essa pausa e volta a seguir. 8h19, você está ouvindo o Folha no Ar, aqui pela Folha FM 98,3, com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.
Em breve em Campos, mais um empreendimento imobiliário com a marca AB Mais Urbanismo.